Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre um Paciente e Outro. Muito obrigado por você estar aqui. Hoje, começando uma conversa com um colega de profissão, um amigo na vida pessoal, Dr. Vinícius Riso, a lenda. Muito obrigado, Zé. A lenda. Olá para todo mundo aí. É sempre um prazer a gente estar conversando mais uma vez aí. Dr. Vinícius é especialista em prótese dentária, né? Um dentista, especialista em prótese. Também tem muita experiência em fluxo digital, né? Para resoluções protéticas e me ajuda também um pouco nas coisas de cirurgia, né? Então é uma pessoa muito interessada em resolver problemas na odontologia, vamos falar assim. Na verdade, são problemas que não existiam, né? O fluxo digital ele veio trazer algumas soluções, Os problemas. mas ao mesmo tempo ele traz alguns problemas que não existiam antes. Então a gente ainda, como é algo relativamente novo, né? Uma tecnologia que está crescendo, mais pessoas estão utilizando e aí a gente está nessa fase aí. Mas não era só comprar o scanner e a impressora, já estava tudo certo? Nem precisava, né? Era só o scanner. Já saía pronta a prótese. Eu achei que não dava errado quando fizia fluxo digital, mas já adaptava sempre certo. Então, né? Ó, um chá, oferecimento da Tal Chá, esse podcast, Goela Padaria e a Dental Brasil, onde a gente compra nossos suprimentos ali odontológicos, entendeu? Nossa, Dental Brasil acho que meu pai comprava lá, Não é cara. possível. É, Seu pai comprava na Dental São Francisco, é outra Dental ainda, é outro lugar. tinha uma outra antes. Acho que era Aragão que chamava. Então, que depois é do Dr. Alim, É isso aí mesmo. né? E, bem, Zé, eu fui ver alguma coisa para comprar, né? Para agradecer aí todo esse tempo. E, bem, como eu sei que você já tem tudo da Tal Chá, então eu comprei Sério? um externo aí para você. Para usar nas viagens, né? A gente sabe que você viaja bastante, trabalha bastante. Você tá também. precisando de bule, essas coisas? É pequenininho, um Puta, individual que aí. lindo. Olha só. Um pequenininho. Coisa fina. E o medo de queimar a boca no chá de novo. Olha, muito linda. Vi, obrigado. Sabe que eu tenho tem uma xícara que você me deu que é única também aí? Sempre que a gente viaja, que vai para algum lugar, a gente lembra, né? Esse daí Nunca deixe de esquecer de mim. Nunca deixe de lembrar. Nunca deixe de lembrar. Eu vi você chegando, achei que estava com seu fone de ouvido. Você tinha uma caixinha assim de um fone. É que esses fones não são muito bons. Aí você tava com uma caixinha de um fone. Garantir um fone bom. Falei, acho que ele tá trazendo um fone, o próprio fone para adaptar, assim, para não estragar o cabelo, não amassar. Bem, para quem não conhece, a gente amiga há bastante tempo, então é uma brincadeira, né? A gente sabe Por isso que eu pus essa xícara, assim, né, de pegar para não queimar a boca. Da qualidade aí de tudo que o Zé participa. E, Vini, a gente gravou uma vez uma conversa que nunca usou, né? Primeira vez, lembra? A gente fez uma gravação aqui, foi nesse lugar aqui. A gente gravou umas perguntas, foi no meio da pandemia até, no começo da pandemia. Nossa. Eu sei que esse vídeo a gente nunca usou. A gente tentou pôr umas imagens na TV, ficou um vídeo bagunçado. Era meio que um planejamento também, discutindo algumas coisas. Era falando de um caso aí. De um caso que a gente tinha feito implante guiado no outro consultório, veio pra cá de uma paciente nossa em comum. E que daí fizemos tudo e daí não usou essa conversa. Daí a gente fez uma live depois, né? Uma live foi bacana. E eu já tava... Eu falei, vou chamar os amigos primeiro, né? Mas acabou assim, acabou misturando todo mundo, mas assim, bem na hora certa. Não, muita coisa acontecendo, né? É difícil, cara. A gente que tá começando, né? Você já tá muitos anos na frente, né? Mas a gente que tá começando, tá montando coisa nova, dando aula, muita coisa fora, é complicado mesmo. A gente tá combinando há bastante tempo já sentar para bater um papo, mas é difícil. Eu comecei com essa ideia do podcast para conversar, falar de tratamento, tentar ajudar outras pessoas também, né? E aí tem semana que consegue marcar, faz, tem semana que não, quer dizer, não é que dá preguiça, mas você fica tão enrolado, você fala assim, eu vou trabalhar até 8 da noite para depois gravar. Então tem semana que pula. É duro manter uma constância, assim. Eu tento não parar, mas não é fácil, não. A rotina, né? Querendo ou não, você tá no seu consultório e montar toda a estrutura para fazer, toda né? A estrutura para fazer dá um trabalho e, querendo ou não, é cansativo depois de um dia de trabalho você sentar e escutar uma conversa longa, né? Ou então se aprofundar num tema, assim, muito, muito profundo de odontologia, que é algo tão complexo, né? Acaba sendo um pouco cansativo mesmo.
Então a ideia, muitas vezes, talvez por isso dos amigos, né? É ter uma conversa honesta, sem falar muito profundo de especialidades ou coisas tão complicadas assim. E assim, como a gente já trabalhou junto, a gente sabe o que dá certo, o que dá errado, não tem frescura de falar. Então acho que isso acaba dando uma liberdade maior e uma realidade maior no conteúdo exposto aqui. Tem que tomar cuidado só com as brincadeiras, né? Não vai ter Escapa, muito, não vai ter escapa muito, um não. apelido, escapa uma gracinha. Fui falar um negócio, tô tentando lembrar até agora que eu queria contar e eu esqueci, fugiu da cabeça hoje. Mas já vai vir, você vai ver. No meio do nada vou soltar o que foi. E Zé, fala pra mim, o que você pensa aí desses projetos? Qual o próximo passo? Aí o podcast já tá Então, tem já com muita gente que eu quero dezenas, né? falar. Eu comecei pensando assim disso daí. Tem muito colega que passa aqui, que vem estudar em Bauru. Muita gente faz mestrado, doutorado, né? Tem várias instituições aqui que tem isso. E tentar trazer essas pessoas, porque tem gente, quando uma pessoa faz um mestrado ou um doutorado, ela escolhe um tema específico, né? Você já fez. E ela fica boa naquilo, atualizada naquilo. Então é uma pessoa com um resumo pronto de alguma área. Então amanhã vou gravar com um pessoal que está no doutorado, que fez uma pesquisa super legal também de ortodontia, de mordida aberta. Então um tipo de tratamento, envolvimento de fono nisso. Que assim, esse pessoal no ápice do entendimento desse assunto específico. E coisa que Bauru tem de monte, né? Gente É, boa em algumas áreas específicas da odontologia. e querendo ou não, né? O Centrinho é um centro de excelência, né? Então É. ali passa muita gente boa e eu acho que o que é mais interessante é que cada profissional que passa ali pode ser em formação, né? Um aluno, um mestrando, um doutorando, mas também um próprio professor trabalha com uma área que praticamente ninguém trabalha, né? Quando a gente tem uma formação em odontologia, a gente aqui em Bauru teve uma formação que ainda tinha contato com fissura, com paciente sindrômico, com necessidades diferentes de um paciente convencional, mas muitas faculdades não têm essa oportunidade, né? Tanto que é legal do Centrinho que ele abre as portas também para pessoas de fora É. poderem fazer estágio, né? E o hospital ficou famoso por produzir conteúdo científico, né? Então, sempre tem alguém ali estudando alguma coisa. Mudando o protocolo, arrumando alguma coisa para melhorar o dia da prática clínica. Então, isso é legal. Por exemplo, a gente falou esses dias com uma enfermeira que tem mais de 30 anos de experiência em cuidados de pacientes recém-nascidos com fissura. Tipo, ela tem um conteúdo rico, uma experiência enorme, coisa que poucas pessoas têm, entendeu? Para quê? Para ela vir aqui orientar de alguma forma os pais que vão ter um nenê com fissura. Então, é uma coisa assim que a gente também não tem muito onde buscar essas informações, né? Eu me vejo como um facilitador dessas informações para quem tem a fissura. Mas também eu chamo colegas para conversar aqui de outras áreas que não tem problema, cabe no mesmo assunto, porque envolve, de certa forma, a gente vai chegar lá, por exemplo, vai ter hora que eu vou querer saber de você coisas que vai envolver tratamento com paciente com fissura, porque você também faz aqui, né? A gente já trabalhou em vários casos juntos. Então, e é legal isso, porque, por exemplo, você vai conversar com a dentista que faz prótese de palato, né? A ideia que você trocou com os técnicos do Centrinho, tanto que depois eu fui até para lá por causa disso, conversamos lá. Tipo, é algo sensacional, porque é um tipo de área que a gente não tem contato. A formação a minha especialidade, como você falou, é prótese, né? A gente não tem essa disciplina, a gente não tem a gente entende, né? Tem mais ou menos um know-how por ter feito o FOB aqui, a gente tem uma ideia de como é feito, acompanhamos nos estágios do Centrinho, mas é algo muito fora da nossa realidade. Fazia uns 10 anos, até mais, acho que 12 Aqui no anos. laboratório? Que eu não via, a gente teve uma aula, teve uma formação, até conversando com o Thiago lá, a gente vê mais ou menos como funciona, mas não tem muito não é a rotina, né? É muito fora da realidade. E Será que um aí, dia o Thiago vem aqui? é? Será que um dia o Thiago vem aqui? Será que ele vai um dia sentar aqui para conversar? Acho que esperar as meninas crescerem um pouco mais, né? Tá convidado aí, Thiagão. Mas então é uma realidade muito diferente da nossa. Isso eu acho muito interessante. E aí, tanto disso, de uma coisa nova, diferente, que a gente se interessa, tanto por fotografia, como a gente não, eu pelo menos nunca tive contato, aí durante o mestrado se aprofunda Vou um pegar pouco para aprender mais. isso, né? E também no fluxo digital, né? Putz, o que é esse scanner? Scanner de boca, como que funciona? Aí você começa a acompanhar, já faz 10 anos que a gente acompanha essa evolução, aí vê
as primeiras máquinas que não davam certo, como funcionava. Eu falei isso brincando assim, não é só comprar e dar certo, porque... Porque é o que vende. Porque assim, eu acompanhei você nisso também, eu tentei mexer com impressora aqui no consultório, no começo foi bom, mas é uma curva de aprendizado de coisas que você tem que aprender que é totalmente fora da odontologia e que não é simplesmente, vou escanear, comprar a impressora e pronto ali. Tem outras coisas que vão acontecendo ali que tem que saber. Por exemplo, hoje que o seu laboratório me ajuda muito no fluxo digital de eu conseguir imprimir modelo, guia, com rapidez assim, E e sem dentro de casa, sujeira, né? né? Sem fazer sujeira, sem ficar cheirando álcool Nossa, isopropílico. foi na época da pandemia, né? Na época da pandemia que a gente começou. A gente comprou a impressora, o Thiago e eu. Na verdade, o Thiago comprou primeiro a A impressora. primeira N-Cubic, né? Não, ele Não era essa. comprou Yanhao, uma chinesa. Ah, verdade, Só que a verdade. impressora dele ficou comigo aqui. Que a gente dava curso fora junto e eu fazia os modelos, fazia os desenhos É na época lá. da República Dominicana ainda, né? De dar aula lá. E aí eu imprimia. E aí na época da pandemia, um pouquinho antes, acho que 2, 3 meses antes da pandemia, a gente comprou, cada um comprou um Minikube. Na época a gente pagou, acho que US$ 200, pegou uma promoção na Amazon, mandamos entregar lá. Depois eu busco. E aí na casa, alugamos um carro quando a gente foi, acho que foi em Miami, na Flórida, pegamos, fomos lá, cada um trouxe uma impressora e na época da pandemia a gente imprimia a máscara. O Verdade. da Trion, Da Trion, o Alexandre, né? Não, o Henrique. Henrique Tostes. O que você fez naquela? Eu lembro que você fez um negócio. Então, a gente fazia os grampinhos, ele desenvolveu esse... Ele desenhou, né? Ele desenhou, desenvolveu, cedeu gratuitamente. Aí a gente pegava e tinha um monte de resina guardada, não estava usando para nada, e começava a imprimir e doar. Mas o que era mesmo? Era um clipezinho que grudava no óculos de proteção, que colocava uma proteção de acrílico. Não era uma máscara, né? Era um escudo facial. Era Face shield. Para não usar aquele de elástico grandão, né? Porque não achava, era muito difícil, era extremamente caro, né? Ninguém tinha. E não dava para o óculos não protegia, tinha que usar aquele óculos de mergulho, né? Com a máscara, foi super. Eu não tive nenhum desse. Nem face shield, nem esse negócio aí do. Você tinha. Tava no meu armário nunca que ficava. Aí é outra coisa. Você tinha. Dava um fogo, assim. É difícil, cara. Até hoje tem gente que usa ainda. A gente tem muito contato com estrangeiro, né? Alguns estrangeiros até hoje usam. Que fique claro, não tem nada contra. Mas ainda vejo muita gente sozinha no carro de máscara. Te juro. Eu vou começar a tirar foto e mandar pra você no WhatsApp. Eu vejo gente na rua de máscara com o carro fechado. Mas se acostuma, a máscara acaba... Entendeu? Sim, pessoa no carro sozinho, o vidro fechado. Você já saiu do centro cirúrgico de gorro? Aí você chegou no carro, você lembrou que tava de gorro? Não. Às vezes eu saio com propé. Propé direto. Costuma. A gente usa no máscara, às vezes acostuma, normal. Mas aí, nessa parte do digital, aí a gente começou a usar. E fazer as máscaras e usar mais na rotina. E acabamos pensando maior. E juntei com o Henrique, com a Daiane, que são meus sócios. E montamos um laboratório. Para fluxo... para sustentar. Mas porque assim, a cidade tem uma necessidade disso e o curso o curso de vocês precisava também de ter para onde fazer esse fluxo, né? Tem isso. A gente queria desenvolver a gente começou a ter acesso a um scanner e a gente não tinha um laboratório para dar sustentação para todo esse fluxo de paciente que a gente tinha. Então a gente começou a atender paciente, querer fazer chairside, né? Então atende o paciente na segunda, terça-feira, entrega a prótese na quinta, sexta-feira. E a gente acabou tendo muita dificuldade de encontrar um laboratório que fizesse essa parte de chairside, desenvolvesse isso. Então a gente acabou juntando e montamos um laboratório. Hoje a gente consegue dar suporte para os nossos cursos e a gente atende poucos dentistas externos. São mais amigos mesmo. Vocês não fizeram propaganda, nada assim, né? Para pegar muito volume, né? A gente, antes de exportar isso, de externar, né, trazer pacientes, colegas e, lógico, pacientes, né, a gente gosta de ter o processo muito controlado. A gente está 2 anos trabalhando nisso. Estamos acertando, funciona muito bem, mas para o nosso padrão de curso. É difícil de trabalhar com um dentista porque...
O arquivo que você vai receber... Não é só o arquivo, é a conversa com o dentista e o técnico é muito complexa, né? A gente tem poucos dentistas que aceitam de bom grado a gente chegar e falar, infelizmente sua moldagem não está adequada, eu não consigo trabalhar no fluxo digital. O implante com uma inclinação deficiente, não dentro de certos padrões, a gente não consegue confeccionar uma prótese em zircônia, por exemplo. A gente começa a observar essas pequenas dificuldades, tanto que no começo a gente sofreu muito por isso e acabamos até tendo certos atritos com dentistas, porque é difícil da gente, a gente, lógico, aprendendo, mas com uma certa expertise em trabalhar disso, é difícil do dentista entender como funciona. Então, a gente como professor tenta explicar, tenta conversar, mas é algo difícil, né? O dentista ele acaba tendo certo... A conversa do dentista com o técnico nem sempre é uma conversa... Tipo, ele fala, não, faz aí que depois eu me viro. Ou então, quando a gente faz desse jeito e não dá certo, aí a gente acaba tendo... Problema maior, né? Não, e repetição de trabalho, que é desagradável para todo mundo, né? É desagradável para o dentista, que tem que moldar de novo, tem que fazer de novo. É material jogado fora, né? Hora de máquina ligada. E é difícil para a gente, porque a gente tem um custo de trabalho, né? E quando a gente coloca na ponta do lápis, fazer dobrado, né? É complicado, não é tão simples. Hoje a gente tem uma conversa muito franca com todos os dentistas, né? A gente trabalha com em torno de 100, 150 placas mês. A gente faz muita placa fresada, pela própria formação nossa, né? A área de DTM é muito presente na pós-graduação, né? De prótese. Então, a gente acaba tendo essa possibilidade de fazer as placas para os dentistas que vêm aqui para o acabar fazendo para o Brasil inteiro, né? A gente faz para o Brasil inteiro hoje. E é difícil, porque... O processo é difícil. A adequação do dentista para o fluxo digital é complexa, né? Então, muitas vezes, você vai mandar uma placa fazer, quem faz o escaneamento não é o dentista, é um centro de radiologia, por exemplo. Tudo bem, o centro de radiologia faz muito isso. Quando o dentista vai fazer, muitas vezes ele não conhece a técnica adequada, é totalmente diferente de uma moldagem, entendeu? Sim. A comparação que a gente gosta de fazer, a moldagem tem a técnica de moldar, o escaneamento é como fazer um filme, como fazer um vídeo. Que é totalmente diferente. Você tem que ter uma constância, você tem que ter uma ordem, você tem que ter uma regra a seguir para conseguir. E cada scanner é de um jeito, né? A gente fez alguns trabalhos, a gente tem algumas publicações discutindo exatamente isso. A complexidade que é, quanto mais imagem, né? Quanto mais tempo você está ali escaneando, pior é. Quanto mais, se você for fazer o arco todo, tem mais chance de dar errado. Então, são pequenos detalhes que a gente nem imagina, né? Quando eu moldo, eu quero moldar a boca toda, para eu ter estabilidade de arco, ter o máximo de contato possível para conseguir confeccionar uma prótese adequada. Quando eu estou escaneando, não. Se eu escanear pouco, eu vou ter menos chance de ter distorção. Se eu escanear muito, eu vou ter muita chance de ter distorção. E a gente tem movimentação de arco, diferença de espaço. Lógico, para a orto talvez não seja tão complexo, pelo fato da orto movimentar os dentes. Mas para a gente que faz prótese, meio milímetro, a gente tem trabalho que mostra, chega a dar 1 milímetro de diferença interoclusal. Pô, 1 milímetro é muita coisa, né? Um paciente com 1 milímetro de espaço interoclusal não tritura a comida, né? Não, e se a gente for pensar, isso você achando menos. Agora, se a gente for pensar mais, durante o processo, eu freso a peça, a gente recebe o escaneamento, eu freso a peça, ajusto, faço a maquiagem, pinto a peça, aplico cerâmica, mando para o dentista. O dentista tira uma provisória, faz uma profilaxia, limpa lá, prova, e aí ele ajusta. Quando ele ajusta, ele manda de volta para mim. Porque se ele ajustou, ele tirou a maquiagem. Ele desgastou. Entendeu? Um pequeno detalhe, uma sequência de escaneamento correto, economiza uma consulta, economiza 2 consultas. Parece pouco. Economiza 1 hora de... Mas é que é mais uma coisa que a gente fala nos cursos, o mais caro do dentista não é o material de moldagem, não é o instrumental. O mais caro do dentista é o tempo dele. É a hora. É a hora. E isso é muito complexo. Hoje, num fluxo digital, eu consigo, em 2 consultas, fazer uma coroa perfeita, funcional, estável. E antes, cara, 3, 4, 5 consultas, lembra? Metalocerâmica, moda, infraestrutura. Nossa, uma trabalheira. Registra de novo. Então, hoje a gente consegue trabalhar num fluxo muito interessante. E o paciente gosta, né? Fazer coroa no fluxo digital. Mais que o paciente, o dentista gosta. Porque ele vê que dá certo
numa outra técnica que não precisa de tanto trabalho, né? A reabilitação, a prótese é uma especialidade difícil. Quando eu vi a primeira vez o escambare, né, que você coloca dentro do implante e faz... Fala, nossa, como não pensaram nisso antes, cara? É muito lógico. Uhum. É uma réplica da parte interna do implante que você encaixa dentro, né? O que tem para fora é um tamanho padrão, então o que tem para fora já dá para saber o que tem para dentro, já dá para você escolher o componente protético. A gente fez um trabalho E usa a biblioteca de implante, muito... Um trabalho que a gente fez, o próprio cicatrizador, ele era uma casa para o escambare. Tá, então, sim. você faz a cirurgia, põe o implante, põe esse cicatrizador, sutura. Quando você for... né, ele já Escanear. tem a forma do perfil. Quando você for reabilitar o paciente, você só encaixa o escambare em cima. Ele já tem a forma do perfil e você não tem que tirar o cicatrizador, moldar o perfil de emergência. Ah, entendi. Entendeu? Você só encaixa. Às vezes, dá para fazer até no próprio tempo cirúrgico. Então, você vai, encaixa, já escaneia ali. Quando o paciente voltar para fazer Você não instala, mas já fase, deixa pronto. Quando ele voltar para a segunda fase, a peça está pronta. Então, você já instala. A gente estudou bastante isso também. Isso é prático. Isso é muito prático. Tem muita coisa acontecendo que a gente não tem ideia ainda. Tem muita coisa. A próxima tecnologia que já está sendo estudada, já está sendo trabalhada, a tendência é a impressão, né? De tudo, né? De tudo. A tendência é a impressão. A fresagem... Não só a resina, né? A fresagem, essa técnica de redução, ela gasta muito material, né? Então, as técnicas aditivas, elas têm uma tendência muito grande. A gente tem uma dificuldade hoje quanto a custo da própria impressora e também no desenvolvimento de materiais e, lógico, o controle disso a longo prazo. Mas dentro das possibilidades que isso apresenta, né, a própria impressão nos dias atuais é uma tendência muito grande. Mas você fala assim, a ponto de imprimir uma coroa? A gente já imprime coroa. Vamos falar de zircônio, assim, de um material tipo da zircônio? Essa parte de impressão de materiais cerâmicos, existe ainda muita discussão. O que é um material cerâmico? Uma resina com partículas de cerâmica é um material cerâmico? Essa é a questão. Tem gente que acha que sim, tem gente que fala que não. Então, essa está sendo a discussão hoje. Se uma resina com material cerâmico é uma cerâmica, então a gente já faz há algum tempo, né? Agora, se a composição, a matriz resinosa não pode estar ali? Interfere nas características da cerâmica a longo prazo e certas discussões acerca disso, não sou especialista, né? Mas especialista em materiais dentários, mas talvez a gente ainda não chegou lá se a cerâmica de matriz resinosa não for uma cerâmica propriamente dita. Então, a gente está nesse desenvolvimento. E nessa discussão da teoria de se é ou não é. É que, na verdade, essa discussão é uma discussão acadêmica, porque para o clínico isso não faz diferença. E se para o paciente durar a mesma coisa, também não muda, né? O que a gente sabe que não dura. Isso não dura. Hoje, uma cerâmica de matriz resinosa não é igual a uma coroa de zircônio, uma coroa de silicato de lítio. Não é, né? Então, hoje a gente está trabalhando... Eu acho a zircônia muito bonita. Depende da zircônia, né? A gente tem um desenvolvimento muito grande de zircônia. A gente tem aí 5, 6 gerações de zircônia sendo desenvolvidas. É o material hoje que a gente mais trabalha. Vou falar para você que 90% das coroas que saem do laboratório são zircônia. E a gente tem possibilidade de trabalhar com zircônia translúcida. Bala. Tô vendo mesmo. Que fome, hein? Não quero. Obrigado. Enquanto ela não derreter, eu não posso falar. Vai falando você. Então, a gente trabalha muito com as coroas de zircônia. É um material hoje que a gente escolheu, custo-benefício muito bom. Explicando mais uma vez, né? O de silicato ele também tem um custo-benefício muito bom quando ele é injetado. Um processo manual de silicato ele é muito barato para o laboratório. Fala o manual da cera, da fundição? Aquilo? E não é uma fundição, uma injeção, né? É excelente. Agora, a fresagem do de silicato não deixa o de silicato tão bonito. A zircônia, ela tem uma distorção, né? uma contração em torno de 20, até mais de porcentagem. Então, a broca que fresa, ela vai fresar e isso vai diminuir 20%. Então, eu consigo fazer o sulco muito perfeito e quando ela reduz, ela fica bonita ainda. Sensacional. Agora, o de silicato, a broca do de silicato é uma broca diamantada.
E a ponta dessa broca, ela não consegue copiar perfeitamente um sulco, entendeu? Entendi. Pela própria vibração da máquina, a fresagem do silicato não é tão bonita, tão estética. Ao mesmo tempo que o de silicato ele não diminui. Vamos pro lado, ele tá te incomodando. Não tá, não. Mas obrigado. Não diminui. Ele não contrai, né? O de silicato contrai muito pouco no processo de Quase cristalização. que já desgasta do tamanho original. No tamanho final, né? É, muitíssimo. Ele tem, durante o processo de cristalização, ele diminui muito pouco. É praticamente... A gente ajusta ele com ele pré-cristalizado para conseguir ajustar mais bonitinho, não ter que perder tanta broca nem tanto tempo. Quando a gente faz esse processo, o custo do bloco para fresagem é o custo da pastilha para injeção. Uma pastilha para injeção, às vezes você consegue fazer 10 facetas. Agora, com o bloquinho de fresagem, um só, né? é um ou no máximo 2. Entendeu? Bem posicionado, né? Dependendo do sistema, porque tem sistema que também não deixa. Não deixa. Então, E tudo isso a gente vai percebendo depois que usando, no laboratório, né? Porque antes você mandava fazer e recebia também, lógico, né? E feliz da vida, né? E brigava com o técnico. Poxa, mas reclamava, essa tem cisão, não está perfeitamente azul. É difícil, cara. É um processo complicado. Não, eu falei do fluxo digital porque assim, já perdi... Não perdi tempo, assim, né? Tudo é tentando melhorar também, porque se a gente não faz isso, não sai do lugar. Tava fazendo guia na mão até hoje. Mas assim, hoje não tem como não usar o fluxo, porque assim, a maioria dos pacientes de fora... Você vai falar pro cara assim, põe esse modelo de gesso no Sedex? Não, e se você for pensar na evolução, a gente já está fazendo... Que técnico você encontra hoje que consegue fazer uma boa fundição em ouro, por exemplo? Então, tem umas É coisas difícil. que... Ao longo do tempo, a tendência é os laboratórios diminuírem o fluxo convencional, entre aspas, né? E passarem ao fluxo digital porque facilita muito. O Assim, enceramento, a discussão que a gente... A discussão não, mas o ponto que a gente coloca é quanto tempo demora para fazer um enceramento boca toda, na cera. mas não é fazer. O fazer, o cara faz bem. O problema é assim, quanto tempo eu vou demorar para aprender a encerar na mão ou aprender no computador uma pessoa que tem uma habilidade ali no computador? Talvez o aprender no digital seja mais rápido do que o cara desenvolver habilidade. A conversa, né? A gente já visitou vários laboratórios e a gente teve em alguns cursos. A discussão é a formação de um técnico demora 13 anos, 12, 13 anos. Convencional. A formação de um técnico, né? Quando eu estava fora, a formação do Master Technician, né? O técnico Master... Digital? Não, analógico. O cara é um curso superior. Técnico de prótese dentária é um curso superior. Então, ali eu estava num lugar que fazia essa formação. Então, o cara ia... É inacreditável o que a habilidade manual de um ser humano consegue fazer. Assim, é perfeito um dente. Você não consegue identificar um dente. Mas é uma formação complexa, né? E visitando laboratórios, mesmo quando a gente montou, né? Como que eu formo um técnico, né? Eu vou numa escola de prótese e pego uma pessoa de lá. Pega alguém já com visto de outro lugar? Então, a discussão é mais fácil você pegar um cara que sabe mexer em computador e transformar ele num técnico do que pegar um técnico e ensinar ele a mexer no programa, mexer no computador. Fazer o curso, o sentido inverso do... O sentido inverso, porque ainda existe muita dificuldade de manipular o computador, de visualizar, porque é algo que a gente treina, né? Quando a gente começou a trabalhar com tomografia. Poxa, é difícil a gente imaginar, a gente ter a visão de um crânio e imaginar, beleza, esse crânio agora vai estar em 2D, eu vou visualizar corte por corte, ou mesmo manipular a tomografia. É a mesma coisa com a prótese, né? Ter essa manipulação, colocar, tirar. Um pouquinho... Hoje a gente estava desenhando, estava eu e o João lá, a gente estava desenhando 2 facetas de 2 centrais que a gente vai fazer. E aí, assim, eu olhava e falava, nossa, mas aqui tá meio irregular. Deixa eu colocar mais um pouquinho, Aí ele, não, cara, você tá fazendo um negócio que não dá, é imperceptível. Porque a gente consegue aumentar tanto a visão. Vê defeito que... No tamanho normal não existe. É imperceptível, sabe? Porque um dente é isso, né? 10 milímetros, é um negócio minúsculo. E aí a gente lá, eu brigando, não, vamos colocar mais aqui, vamos colocar mais ali. Aí ele assim, cara, já não tá vai pronto, fazer né? diferença. Mas se você quiser, pode fazer. Então já tá pronto faz tempo, né? Exato, cara. E são coisas que o fluxo digital trouxe pra gente muitas mudanças na forma de trabalhar também. Você faz um preparo, você molda, e aí quando você olha na frente do computador, você acha que estava bom na boca, quando você olha, tá
bizarro de ruim. Tá bizarro de ruim. Fala paralelismo ou não, acabamento? o paralelismo a gente é treinado, tal. É mais o acabamento, a finalização, os detalhes. É assim, hoje eu não consigo trabalhar sem lupa. Eu olho no computador aquele negócio rugoso, todo disforme, não dá. Então, eu consigo trabalhar de lupa, a gente é um treinamento, né? Usar lupa, trabalhar, fazer polimento. Hoje a gente tem kit de polimento de preparo para ter algo mais aceitável, né? E pensar que antigamente era da diamantada para frente. Não, e diamantada não tinha nem nível, era só diamantada, né? Não tinha fino, extra fino, nada. Então, é uma formação diferente e é algo que é eminente, né? Essa mudança na forma de se trabalhar, na forma de se pensar, a reabilitação é algo... não é nem que vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu, né? A utilização do fluxo digital, não só para a confecção de uma prótese, ou não só para fazer uma placa, ou qualquer que seja, né? Ela existe já há bastante tempo, mas hoje a gente consegue utilizar o fluxo digital para ensinar o meu aluno. Então, ele faz o preparo na boca, no manequim, ele escaneia para ver espaço interoclusal, para ele ver a angulação. Eu mostro para ele, ó, essas paredes estão um pouco convergentes, muito divergentes. Ele vê numa tela diferente, ele vê, né? Eu consigo mostrar para ele. Porque antes a gente fica... E eu tenho certa dificuldade de explicar o que está acontecendo. Então, eu desenhava. Eu pegava no papel e desenhava. Ó, o seu preparo tem que ser assim, assim, assim. Hoje, não. Às vezes o cara e o aluno às vezes não vê, você vai e faz. Ele fala, entendi, mas não viu o que você fez, né? Porque então, é uma ligeira angulação. E eu consigo mostrar, é palpável. Ele vê a mudança, ele vê, ó, falta espaço interoclusal. Aí o cara fala, espaço interoclusal, como que eu vejo isso? Morde uma bolinha de Duralay e mede com espessímetro. Cara, escaneia, já está escaneado, o scanner está ali do lado, escaneia, vê, o software te dá isso, você mostra, ó, aqui faz falta, a medida, né? Essa cúspide disto lingual precisa desgastar um pouquinho mais. Ele faz, eu consigo ensinar, eu consigo mostrar. Isso é inacreditável, assim, é uma coisa que mas você acha que, por exemplo, para prótese, é imprescindível o cara ter no consultório, o dentista? Depende do fluxo. Porque você fala assim, por exemplo, se você vai escanear uma coroa ou uma moldagem e tal, que você vai no centro de radiologia e usa, é uma coisa, é pontual. Você vai e faz, o resto é digital, por software. Mas se você vai preparar, escanear na hora, não tem como você fazer isso na radiologia. Não. Você teria que ter o scanner à disposição. Isso. A gente tem um serviço de escaneamento. Então, in-house, assim, pro cara. A gente tem, E qual que é o problema? Quem que faz o escaneamento? Você vai contratar um serviço de escaneamento. Quem que faz? É um técnico da radiologia, é um auxiliar. Qual é o problema? Ele está treinado a escanear... Boca toda. Boca toda. Treinado a escanear para aorta, não sei. A maioria, acho que a maioria dos centros hoje usam para fazer documentação, né? Qual é o problema disso? A prótese é totalmente diferente. A sequência é diferente. Implante é outra coisa. Tem componente. Implante você tem que comprar componente, não é só escanear. Você tem que pedir um componente. E não é só o componente de escaneamento. Você tem que pedir o componente para fazer a prótese. O laboratório que trabalha com zircônia, ele obrigatoriamente é um laboratório digital. Ele precisa ter, em algum momento do fluxo, esse modelo... Para entrar no computador, porque a zircônia ela é digitalizada, né? Ela é Pode até digitalizar o modelo de gesso e tal, mas... Precisa passar por um processo de digitalização. Então, o que a gente também encontrou dificuldade, antes de ter um scanner, né? É quem vai escanear os casos. E quem vai ver se está bom ou não. Para dar ok, falar para o paciente, pode ir embora, eu vou para casa agora e trabalho. Então, o que a gente começou a ver? Quem escaneava e mandava para a gente olhava e falava, cara, não dá para ver o término. E aí a gente começa a ter dificuldade, é aquilo que eu falei, começa a ter atrito com o dentista. Não atrito, mas você chega pro cara e fala, ó, você consegue enxergar o término aqui? Porque eu não consigo. Pode fazer assim mesmo. Aí você faz. A prótese fica desadaptada. Não é bom para você, porque daí o seu trabalho é um trabalho ruim. Não é bom pro dentista, porque ele está entregando um trabalho de má qualidade que passou na sua mão. Então, hoje, sabe isso que é muito difícil. Hoje eu ofereci o tratamento para um paciente e eu não fico... Assim, a gente tem uma parte do tratamento que é uma negociação, né? Você sabe disso, que não tem jeito. No consultório chega uma parte que negocia. E daí ele falou assim, eu queria que você me ajudasse a conseguir fazer isso e tal. E eu falei, brincar pra ele, eu só não vou abrir mão, tipo, de usar um dente bom. Hoje era um caso de protocolo.
de usar o laboratório que eu uso, de usar um dente bom e de os implantes e o biomaterial que eu uso ser importado. Não vou abrir mão. Mas isso, Entendeu? Assim, eu negocio com você mais parcela, ou o que você precisar, mas não vou abrir mão do resultado que você vai ter. Era isso. isso é muito difícil. Porque a pessoa que tá, o dentista que está sendo formado agora, que ele não tem um consultório, que ele não ele não tem a possibilidade de escolher o material que ele trabalha. Às vezes ele não conhece o material que ele trabalha. Ele não sabe se é bom ou se é ruim, né? Pra gente que já quantas vezes não batalhamos de, putz, vamos comprar uma resina melhor, vamos comprar um material de moldagem melhor, facilita o trabalho, né? Evita a coisa mais cara que existe no consultório, evite a repetição. Você ter que moldar de novo, o caro não é o material de moldagem, o caro é o tempo. Você tirar, limpar, fazer, mesma coisa Essa semana, depois de muito tempo, eu tive que repetir uma moldagem ortognática. Estava moldando o paciente porque, assim, dependendo de onde eu tô, é mais fácil eu moldar o paciente e digitalizar o modelo. Uhum. Porque se o paciente vai operar 2, 3 dias depois, eu escanear, fazer a base, mandar imprimir, vai me consumir aí um dia, vai. Se eu moldar de manhã, vai estar pronto à tarde, muito rápido, se der. Uhum. Que eu, quase sempre com vocês, a gente faz isso para entregar no dia seguinte. E se eu dependo disso para pegar o guia, o modelo, pôr na oclusão final, escanear de novo, para daí eu planejar, desenhar os guias, para imprimir o guia e daí operar. Então, fica muito processo. Então, aí você imagina isso nesse lugar que você trabalha, você imagina isso se tivesse um scanner, se tivesse uma impressora. Então, ao invés de moldar, beleza, Não, você faria. conseguiria fazer, mas, querendo ou não, é um processo que leva tempo, né? Não, mas se eu tivesse o mesmo tempo hábil, não dá tempo. Mesmo assim, porque O você opera paciente de um chegar dia na pro outro. terça e operar quinta-feira. Entendi, entendi. Por exemplo, numa rotina assim. Mas isso que você falou do material de qualidade, cara, isso pra gente que já sabe, não é, a gente nem, muitas vezes nem fala, porque isso não é discutível, né? Mesmo a marca de implante que a gente coloca, o tipo de prótese, o lugar que a gente faz. Então, muitos lugares a gente trabalha já há bastante tempo, né? Muitos lugares, às vezes eles que querem escolher o laboratório, e mesmo alguns alunos comentam, né? O lugar que eles trabalham, que escolhe o laboratório, que compra o material, que faz tudo. Isso é um grande problema, porque ele não tem controle na qualidade do trabalho dele mesmo. Às vezes né? contratou por preço, né? É que a especialidade, a especialidade da prótese, a gente faz, né? Eu dependo de outra pessoa. Não tem como. Não tem como. Se eu não trabalhar num laboratório bom, se eu não tiver um material bom, é muito difícil eu conseguir um trabalho de boa qualidade. Então, o que a gente teve a discussão no começo da semana, a gente estava em curso, né? A discussão com alguns alunos foi meio que essa. Quando a gente começa a crescer na profissão, a estudar mais, a entender mais, a gente começa a pensar no que a gente fez no passado. E aí a gente fala, putz, aquele caso lá, se eu tivesse usado esse material, se eu tivesse usado essa técnica. E a gente começa a se cobrar de coisas que a gente não sabia antes. E aí a gente pode entrar num espiral de desespero, né? Com certeza. Então, a conversa que a gente teve, né, com os alunos foi meio que, cara, é tão fácil de você resolver isso. Com o que você tem, faz o seu melhor. E aí você nunca vai ter dor de cabeça pensando no, putz, eu podia ter feito mais naquela época. Não, você fez o que você podia, você fez o máximo que você conseguiria ter com o que você tinha, entendeu? Não, é difícil da gente sofrer essa dor, né? Mas você vê, você me conhece faz um tempo, eu já tive muita. Por muito tempo tinha uma coisa assim. Ah, eu preciso ter isso para fazer. E não começava. Ah, ainda falta isso, não começava. Daí a gente. Não sei se acaba virando uma desculpa nossa para não fazer. Porque daí muitas vezes aconteceu isso. Ah, quando eu tiver uma câmera assim, eu vou fazer isso. Quando tiver uma luz assim, ou um microfone. E daí você vê que isso é secundário às vezes. Você ficar esperando você ter uma coisa, quando tiver um motor, um negócio. Você já passou por isso também, eu já te conheço, a gente já vi Sem nada, cara. situações assim. Tudo que eu tenho guardado na minha casa eu uso todo dia, aquele monte de Não, nem falo disso, de dinheiro parado nisso. Mas a gente tem isso daí, então na profissão é a mesma coisa. Se for esperar, tipo, quando tiver um consultório. Por exemplo, hoje eu consegui uma coisa que eu quis por muito tempo, que era ter um lugar de consulta e um lugar de operar separado. No seu, o paciente não está sentado aqui, vendo a cadeira do dentista do lado, ou tá. Que era uma coisa que eu achava importante de não ser junto. Mas enquanto eu não tinha que fazer, velho. Mas não podia, não opera, não vou deixar de trabalhar. O que eu falo mais é da cobrança mesmo. A gente tem muito contato com gente jovem, recém-formado, né?
Que acaba se espelhando, né? Não se espelhando, porque também não é nem isso, mas é o que a gente pode compartilhar de experiência, né? De trabalhar em consultório, de viver a reabilitação, a prótese, que é a especialidade que eles estão se formando. Eu acho que é importante, né? Eu gosto nos cursos, eu gosto de falar de preço, gosto de falar de valor, quanto que cobra, quanto que custa. Porque é importante, porque a gente sai da faculdade muito cru quanto a vida E acho que profissional, você né, fala cara? disso porque foi uma defesa que você teve também, não foi? Ah, sim, eu acho que a gente precisa conversar disso, lógico, entre nós, né? Eu como professor, mas compartilhando conhecimento, né? Também escutando diferentes realidades, porque a gente tem acesso a diferentes alunos com diferentes realidades. Então é importante a gente ter esse compartilhamento. Como que eu faço? O que é mais barato? Putz, a zircônia é mais cara que o metalocerâmica? Quanto custa para fazer? Quanto que não é? Vai ter diferença? Vai ter Pagar mais diferença. caro em um ou no outro? Porque ele pega a lista de preço do laboratório, ele olha, nossa, zircônia custa R$ 50 mais caro que a metalocerâmica, então eu vou fazer metalocerâmica. Mas aí, quanto tempo eu demoro para fazer uma metalocerâmica? Eu vou fazer direto? Vou fazer seguindo uma técnica convencional? Vou inventar minha técnica de fazer? Então, será que realmente é mais barato? R$ 50? Quantas consultas a Eu vou gastar mais? 2 consultas a mais, que minha hora Entendeu? do consultório custa 200. E às vezes a gente acaba tropeçando em coisas que, beleza, para hoje é pouco para a gente, né? R$ 50 hoje, eu pago R$ 50 para um técnico bom fazer meu trabalho, mas nem penso, entendeu? É ínfimo isso. Mas para o cara que está recém-formado, que ele trabalha ganhando diária, por exemplo, e aí as diárias vão de 100 a 400, R$ 500, para o cara atender sei lá quantos pacientes, isso faz uma certa diferença, né? E quando o cara ele tenta sair disso, tenta pensar de uma outra forma, ele acaba não tendo muito com quem conversar, né? Ele liga para o professor da faculdade dele, que é um cara totalmente acadêmico, né? Que não trabalha fora. Ele liga para o colega que às vezes está pior que ele, é outra especialidade. Então é difícil de ter uma métrica. E eu fazendo esses alunos conversarem, e mesmo conversarem entre si comigo guiando, eu acho que é interessante da gente falar algumas É, verdades, eu né? costumo falar também pros alunos isso. Porque assim, eu tenho uma coisa na cabeça. O cara nunca vai sair da casa dele para tentar aprender alguma coisa com você, comigo, se ele não quer melhorar na vida. Sim. Ele quer agregar um tratamento que, né? Vamos supor, às vezes ele está aprendendo prótese, porque na clínica que ele trabalha não tem um especialista, ou na cidade tem uma deficiência. O mesmo assim, o mesmo que ele gosta e não tem o título, ele quer aprender mais coisas para voltar e poder oferecer isso. Não é Antes, para ficar na mesma, né? O cara quer antes mudar. a gente tinha muito, no começo, né? Eu dou aula já há 12 anos. No começo a gente tinha muito aluno buscando título. Não, quero título de especialista porque vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. E hoje eu vejo que esse tipo de profissional diminuiu. Eu acho que a importância que a gente, classe odontológica ou a gente gestor, dá pro título, ela diminuiu com o tempo. Então hoje não me importa mais se a pessoa é especialista ou não. O que me faz diferença é se ela sabe o que ela está fazendo, entendeu? Sim. É um negócio muito especialistas que não É, sabem o que e estão tá fazendo, indo para esse cara. lado mesmo, principalmente a prótese, né? Que às vezes o cara é especialista, mas que tá há 20 anos sem se atualizar, não tá acompanhando o que tá acontecendo na realidade, né? Não que o cara não saiba reabilitar, não é isso. Mas ele não tá acompanhando o que aconteceu, né? O que tá A acontecendo. gente está vivendo essa fase de transição, né? Tá algo meio. Não sabemos ainda. A gente está transitando entre as coisas. E o que acontece é, eu não posso trazer algo novo sem dar todo não tem. A minha comparação é com algo antigo. Então eu não posso chegar e falar isso aqui é muito melhor do que tinha antes. Não, Porque sim. não pode ser É, assim, e né? foi o que eu falei na primeira frase hoje, brincando com você. Não é só comprar que sai, faz. Já Sim. escutei gente em curso de falar isso. Já, mas é o que mais tem. Não, você faz um E aí, implante, você escaneia, manda lá, faz. Na hora que você vai pegar e fazer, não é bem assim. e é triste, Zé, porque a gente está em grupos de compradores, né? Então você compra um Scanner, uma scanner, uma impressora. impressora, uma fresadora, e você entra num grupo onde todo mundo se ajuda. Todos são técnicos, são dentistas, que têm o mesmo equipamento. Já começou do zero também, às E, vezes. e a gente troca muita experiência. E é muito triste quando entra alguém novo.
E aí ele entra cheio de sonhos. Ai, Vinícius. Mas é verdade, ele entra, fala, nossa, a fresadora não faz isso, não faz. E na verdade não faz. Não faz, não faz. E Mas é por que meio. você acha que é triste isso? Assim? Mas o cara não chega com Porque sonho. ele chega. Ele não pode realizar o sonho? Então, é que o caminho que ensinaram pra ele, que venderam pra ele, é um caminho. Ah, tá. Não é esse o caminho, entendeu? Era só parcelar o negócio que ia acontecer. Exatamente. É aquilo lá de subir no computador e resolver. E não é assim. É pelo contrário. Às vezes tudo que você já sabia, você tem que guardar numa outra caixinha e aprender uma coisa completamente nova. Então isso. E assim, são técnicos de prótese que já fazem isso há muito tempo. E aí eles falam, vou entrar no fluxo digital para melhorar minha vida. E ficam com o equipamento parado. Tem gente que compra equipamento desses caras para ganhar dinheiro. Entendeu? Eu imagino que deve ter muita gente que caiu nessa no começo e até... Não é no começo. Não, mas... É até agora. Até agora. Demais, 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 demais. A gente conhece muita gente assim. Comprou todo o fluxo digital e não se adaptou. Mas você não acha que também existe uma coisa? Que, por exemplo, o hype de falar que você faz... Não, porque o dentista não se importa com isso. Eu sou não, protesista, tem, eu não me tem importo. sim, cara. Tem sim. Eu quero um trabalho bem feito. Eu Ó, confio no laboratório que trabalha bem feito. Não interessa o por fluxo. exemplo, eu fui entender por que, por exemplo, o tratamento com alinhador vende tanto. Você acha que é por causa do fluxo ou por causa do resultado? Não, por causa da consulta de venda. Isso eu já não sei. Não, tudo bem, ninguém quer usar aparelho, vai, isso ok. Se puder não usar, beleza, a pessoa prefere não pôr o bracket, que dá mais trabalho. Mas a hora de vender, que você escaneia seu filho lá, daí você vai pro computador, mostra a simulação, tal. Isso a gente fazia com o quê? Igual eu te mostrei aqui, ó. A gente pegava o modelo, como que como que a gente planejava a ortognática antes? Ficou boa essa impressão, hein? Vamos ver se está aprovado aqui, ó. Chegou lá do laboratório. Mas caso está começando. Mas, por exemplo, a gente pegava o modelo na frente do paciente aqui, ó, sua oclusão tá aqui, eu vou trazer para cá e vai ficar assim, ó. Eu mostrava isso aqui. Uhum. Agora, a gente coloca o arquivo, coloca na Trion sobre a tomografia, ele mostra o dente andando, mostra o plano mudando, mostra o tecido mole acompanhando. O paciente consegue imaginar o que ele não gosta, tipo, não gosto do meu perfil. Ele consegue ver o perfil ficando reto, consegue ver a mandíbula diminuindo, aumentando. Então, para o paciente que é leigo, é mais fácil do que eu mostrar o modelo na mão. Sim, sim. Funciona. Por isso que Por isso. o planejamento digital funciona muito por isso. E isso vem desde do DSD, Então, né? então, isso daí é legal pra Ele caramba. tem essa visualização. E cada vez mais, pelo fato de... Uma coisa é eu mostrar um planejamento digital para o seu pai, outra coisa é mostrar o planejamento digital para o seu filho. O seu filho, ele nasceu na tela. Se eu mostrar no iPad, ele aumenta, diminui, ele mexe. Seu pai, ele olha, às vezes ele... As crianças põem o dedo na TV achando que vai mexer, mudar o canal, Para né? minha mãe faz assim, para tentar enxergar, entendeu? É diferente a vivência e a experiência, né, do planejamento. Mas eu tenho ainda muito medo... Assim, não tô querendo dizer que o planejamento... Eu faço o fluxo digital na ortognática por conta disso. Tem outros motivos aqui. Sim, sim. Mas isso ajuda. Ajuda, é algo constante, mas particularmente para a qualidade do meu trabalho, eu não me importo do fluxo que o laboratório vai utilizar. Entendeu? Eu acho que esse não é um fator determinante. Para minha especialidade, para minha experiência clínica, isso não é... Um técnico bom no fluxo analógico também funciona. Sempre funcionou, né? Isso não pode... Também, mais uma vez, sob o meu ponto de vista, isso não pode ser definitivo para escolher um laboratório. Entendeu? O que deve ser levado em consideração é a qualidade do trabalho. E aí, você quer fazer uma zircônia, você vai ter que fazer digital. Agora, se vai ser escaneado, se vai ser pintado, se vai ser moldado. E você falou do laboratório, por exemplo, os meninos no laboratório de orto, qual que é o que apanha hoje? Hoje tem dentista que manda o modelo impresso para o cara fazer o aparelho, que esses modelos não aceitam solda. Nem solda, nem temperatura, né? Se você for pôr o fluxo para soldar alguma coisa em cima, não aceita, ele derrete, aí moe essa resina, então não dá. Nossa, aí é outra coisa. A gente tem isso também com placa, né? Se eu fizer uma placa acrílica, hoje a gente faz placa fresada, certo? A placa que a gente faz acrílica,
é a Dual Comfort, que daí é uma placa desenvolvida pelo Henrique, né? O Henrique Quevedo, já terminou o doutorado aqui na FOB, hoje é meu sócio. Ele desenvolveu uma placa com a lateral soft e ela precisa passar por um processo artesanal, que é a confecção do soft lateral. Depois de fresada. Não, ela não é fresada. Ela é feita no fluxo analógico completo. Eu só consigo fazer essa placa... Ah, tá. A Dual não é fresada. A Dual Comfort não. Tá. Eu só consigo fazer essa placa no fluxo analógico, né? Ou convencional. E não dá para usar uma resina de alto, porque a resina de alto ela é muito inferior à resina térmica, né? De resistência, né? De resistência e de porosidade e de coloração. Ela muda de cor muito rápido, né? Fica branca, né? Ela amarela. Ela perde com o tempo. Com o tempo. Então, em 3, 4, 5 meses, ela perde muitas características que são muito diferentes. Porque placa assim, para ficar bonita, a gente tem que pôr na panela de pressão. Exatamente. Então, a gente tem todo o equipamento. O Henrique gastou, eu não vou falar anos, porque seria exagero, mas meses ele gastou desenvolvendo essa placa. Mas pode pôr anos. O Henrique é foda. Não, porque... Desculpa. Ele já falava isso daí quando eu fiz a SP. Eu fiz a SP 15, 16, alguma coisa assim. Faz muito tempo, né, Zé? Não faz muito, mas eu falo... ele já estava tentando isso daí. Sim. E então hoje a gente tem esse fluxo dessa forma. Se fosse pensar em utilizar um fluxo digital para fazer essa placa, aí teria que entrar duplicação, aí inclusão, dá todo um trabalho, né? E qual é o detalhe? É uma placa. Ela precisa ficar retida. Da mesma forma que eu escaneio e eu tenho distorção, e uma placa, quando ela é feita no fluxo digital com distorção, ela não encaixa. Meio milímetro numa placa, ela não encaixa. Principalmente porque a placa às vezes é feita em paciente que não usou o aparelho. Você não sabe como está a oclusão. Sim. Então você não vai ajustar o dente do cara para escanear. Entendeu? Então você imagina, eu estou fazendo uma placa de precisão num fluxo analógico, que já é um fluxo que gera maior distorção. E aí eu duplico o modelo. Você aumenta a sua chance. Não tem como dar certo. Deve ter alguém que faça e dê certo. Deve, mas atualmente no equipamento e nas... Não, é que quando você faz a conta e pensa, você fala assim, eu estou usando muita coisa, estou dando muita chance pro erro. Na verdade, eu penso isso antes de fazer. E a prótese é isso, né? A prótese, prótese é minimizar erro. Por isso que também dá certo, né? Menos consulta, menos dor de cabeça. E por que você foi para prótese? Nossa, Zé, por que eu fui para prótese? Boa pergunta. Por que eu fui para prótese? Por que você foi para cirurgia? Ocasião. Ocasião? Você não gostava? Não, eu fiquei perdido a faculdade inteira, não sabia para onde eu ia. Acho que você comentou, você pensava em fazer outra coisa, né? Eu gostava muito de pério, mas fiz iniciação científica em pediatria, fiz estágio na dentística há muito tempo, mas na época a dentística não era essa dentística bonita de hoje, né? Que você mudava tudo, era muita amálgama ainda, extraía dente na dentística, exo simples. E eu não tinha muita resina boa. Os fotopolimerizadores eram bem piores do que hoje, então eu tinha aquele negócio... Ainda tinha outros materiais que caíram em desuso, né? E eu sou agoniado, né? Por natureza, assim, de ser apressado, de fazer as coisas. E às vezes, tipo, prótese pra mim é um martírio, cara. Esse negócio de você molda, volta, vai esperar, assim, eu fico... Não tem esse dom, cara. Não é dom, não, cara. Não tem esse treino, vai. É um treino, não é dom, não. Daí você fala assim, mas você vê o paciente, você pede cirurgia, você espera do cara terminar de crescer, tudo bem, isso eu acompanho. Mas eu vou e faço a cirurgia no dia. Não sei se é isso também. Mas o que levou a gostar foi um negócio muito, muito claro na minha cabeça, assim, ó. Eu tinha ficado uma tarde numa clínica de dentística, assim, feito uma restauração. E na época que era a restauração de um preparo para amálgama, de paralelismo, broca de retenção com angulação e tal. Eu lembro cauda de andorinha. Eu não lembro os nomes, não era um bom aluno assim dessa parte. E daí, eu lembro que eu fiquei a tarde inteira fazendo, daí a professora pegou e falou pra mim assim, quanto você acha que você ia ganhar nesse negócio aí? Daí eu falei, tipo, sei lá, hoje, R$1.000. Falei, nossa, ele ia ganhar R$200, sabe? Uma coisa assim. O que eu falei era um quinto do que valia.
Deu, caramba. Porque eu já tinha feito biologia um tempo, tinha feito um semestre de biologia, um semestre. E daí eu gostava, mas ao mesmo tempo eu falei assim, como que eu vou vender biologia para os outros? Uhum. Vou dar aula de cursinho, vou dar aula particular, vou trabalhar num projeto e morar longe, se eu conseguir, né? Daí eu falei assim, é um sonho torto, vai. Entendi. Incerto. Torto não, incerto. Daí tudo bem, pode ter muita gente bem-sucedida em biologia e tal, mas é duro você fazer alguma coisa que você fala assim, tá, eu adoro, vou fazer, mas não sei como eu vou vender. Porque você fez prótese, você fez lá, você fiz endo, você vai arrumar para quem vender endo. Entendi. Eu não sabia como ia fazer isso depois. Eu falei assim, não, então não vou fazer, vou parar. Não, eu pensei, eu prestei ciências sociais, né? E meu pai, meu pai é dentista, né? E eu falei pra ele, ó, vou prestar odonto. Aí ele, não, você é louco. O mercado tá saturado. Isso em 2006. 2005 eu prestei, né? O mercado tá saturado. É, não tem lugar, você vai sofrer muito. Eu falei, então beleza, vou prestar ciências sociais. E você fez, prestou? Aí eu prestei, passei, aí na hora de fazer a matrícula, eu falei, ah, quer saber? Acho que não é isso não, vou Vou fazer odonto fazer mesmo. odonto mesmo. Mas aí E, você perdeu um ano nessa? eu fiz um ano de cursinho, perdi um ano nessa. Ou ganhei, né? Na verdade, É. eu acho que eu ganhei um ano. Dependendo do que você fez, você aproveitou. Não, bem, a gente já se conhece há muito tempo, as coisas que aconteceram da forma que aconteceram, minha vida Foi é na uma... época certa. Não, e é uma sequência de, de coisas de acerto, assim, de sorte, de tudo. Tá no lugar certo, na hora certa, tá passando no corredor e ser chamado para fazer um projeto que Você não mudou a minha imaginava, vida. é. Não, e mudou a forma com que minha vida seguiu, assim. Mas falando da parte da odonto, aí fiz odonto e tal, né? E a minha iniciação foi em... Eu pensava em pério. Gostava da parte de pério. Então, a minha iniciação foi no... Eu entrei na faculdade acho que em maio eu já fui atrás De projeto. de iniciação. Foi em... Não era microbiologia, era no mesmo departamento da micro, foi na imunologia. Então, mas eu fui, por exemplo, atrás, pode soar até ruim isso, mas assim, eu queria descobrir um jeito de estar ali, porque eu estudei com uma bolsa que tinha na USP que você pagava depois. E eu fui atrás de alguma coisa que eu pudesse estudar e que me desse um retorno. Que na época nada, nada, ganhava meio salário mínimo Sim. na Uhum. FAPESP. Então era bom. Então fui atrás de algum professor e o Cadu que me ajudou, foi na pediatria. Não, vamos fazer, bolou um trabalho lá e eu consegui. Eu gostava de pediatria também, porque o Cadu foi um professor bom. Uhum. Então, quando o professor é bom, acho que qualquer matéria pode ficar boa. Sim, a É, minha iniciação foi com a Ana. Depois virou o um... Cadu Carrara, sabe? Aham, sim, sim. Daí, então, ele ajudou. Eu já conheci o Cadu porque o sobrinho dele é amigo, né? Assim, não era... Já conhecia ele, aí chegou na pedir, ele me ajudou a fazer esse projeto, porque ele não sabe nada, né? Não, Como fazer um projeto científico, você um acha? trabalho, um negócio muito, muito distante de qualquer realidade, de qualquer pessoa. É, E, o meu acabou sendo mas daí, não ó, é como que é? Você fala as coisas, né? Eu tava voltando um dia, eu mais dois amigos do Garden, que era o Garden Shopping que tinha Uhum. aqui, indo passar na casa de um colega, mas eu não sabia que o pai dele era dentista, nada. A gente tava indo na casa de outro colega. No canteiro das Nações, me assaltaram para roubar um relógio. Eu levei um soco no nariz que começou a sangrar. Esses dois amigos, não é engraçado, cara. Assim, Essa é a primeira vez que eu escuto essa história, né? eu Lógico eu não que é. conto isso. E daí eu levei um soco no nariz. Nunca eu falei assim, eu não vou dar o relógio, porque, cara, relógio. Não sei se você chegou a ter Citizen, Não, nunca relógio usei sim. relógio. Então, era. Também não usei muito. Eu virei dentista, depois eu parei de usar. Mas era um relógio legal tal. E eu comecei. Os caras roubaram o relógio, me deram um soco no nariz, porque eu falei que não ia dar. Esses outros dois conheciam o Luciano, que é filho do Dr. Reinaldo. Uhum. Daí a gente foi lá, que era um quarteirão, e eu cheguei lá com o nariz sangrando. Daí ele veio, acho que o Luciano falou, não sei, ele veio me acudir com um gelo, uma toalha e tal. O Reinaldo. Reinaldo Mazzolini. Mas na época eu tava no segundo colegial, não tinha nada a ver com o Donda. Daí um outro dia eu conheci ele, ele falou, aí, tá bom, não sei o quê. E daí eu conheci o Luciano, que era o filho dele, e passou um tempo. Encontrei ele algumas vezes, mas nem sabia que ele era dentista, mas não sabia o que fazia. No último ano da graduação, a Mariana, que é a filha dele, estudava na USC também. Uhum.
E um dia ele me chamou para ir ajudar ele no consultório. Falou, minha secretária tá aí, eu tenho uma exo à tarde, você pode me ajudar? Eu peguei e fui. Daí eu gostei do jeito que ele trabalhava ali, de fazer as exos, de consulta e tal. Eu gostei do jeito que ele trabalhava, a habilidade e tal. Aquilo me abriu um olho. Eu já tinha feito estágio na USP, assim, já tinha uma tendência de ter gostado da cirurgia, de Saber o ver. que era, É, né? de saber o que era. Né? Porque tinha ido ver o Hugo operar, o Eduardo Gonçalves, que essa turma deu aula pra mim, né? Uhum. E você imaginava ortognática já? Não, Eu era fui extração de ter, dente. eu fui Não, ter não, ideia que era não. ortognática com você e com o Não, Thiago eu tinha depois. assistido na graduação uma expansão do Eduardo Gonçalves, vi um implante zigomático do Hugo que ele fez Uhum. no hospital. E do Paulo, eu tinha visto um trauma, Que ano isso? 2000 para 2001. Tinha visto um trauma do Paulo Domingos e tal. Então, deu uma geral, assim, tipo, tudo bem que você vê a primeira vez, você não sabe nem se portar no centro cirúrgico, Eu que o via, cheiro do né? lugar Então, mas foi isso. Então, abriu o olho e depois disso foi ajudar o Dr. Reinaldo um dia. Daí, a secretária dele, acho que saiu, mandou, foi ter nenê, alguma coisa assim, saiu. Eu fui uma vez, fui outra, comecei a organizar as coisas, daí eu acabei ficando junto até ele falecer. Uhum. Meio que foi assim. De 2001 até ele falecer, acho que eu não fui na cirurgia na semana que eu casei. Ó, Foi a única vez que eu tirei férias. olha como as coisas são. Se você não De... tivesse usado o relógio naquele dia, entendeu? Entendi. Isso é muito doido. Porque isso fez. Olha a diferença que fez na sua vida, cara. E daí um dia ele foi num leilão de alguma coisa assim da Receita Federal, comprou uma caixa de Cássio calculadora, sabe? Uhum. Isso você lembra? Uhum. Daí ele me deu tipo uns 5, 6, eu usei, acabava a pilha e jogava fora. Nem trocava a pilha. Então, Daí isso fiquei uns é 3 anos com o relógio assim. isso que eu te falo, que eu falo que as Não coisas que guardei nenhum acontecem, cara. pra Nenhum mostrar relógio. pras crianças assim. Não, acabava a pilha e jogava fora. Ah, vou trocar? Tem um monte. Tá certo. Então, isso que eu falo, uma coisa tão simples fez uma mudança tão grande na sua vida, né, cara? E daí, assim, na hora que eu vi quem o Dr. Reinaldo era, o que eu podia aprender, porque uma outra coisa é você começar a aprender um negócio que na hora que você vê é tão complexo e longe, você fala assim, será que um dia eu vou fazer? Uhum. Entendeu? Claro, e do jeito que era Será que, feito naquela época, será que um né? dia eu vou chegar a fazer uma ortognática, vou ficar só extraindo o dente? E nisso estava andando o implante, começando a fazer o implante, né? Mas na época eu não liguei para implante, eu não fui atrás de Uhum. nada. Formei em 2001, fui atrás de implante em 2006. Então, assim, deu uma janelinha que eu fiquei só atrás de ortognática, fissura e extração de terceiro. Porque eu sabia que eu tinha que aprender extração para começar a oferecer para os outros e começar a trabalhar. E que ano você entrou no Centrinho? Na residência em 2002, 2002. E contratado? 2006. Bastante 2006. tempo, né? É. Você começar mesmo, de 2001, que você começou com É, contato até 2006. e 6. Mas foi um tempo de dedicação nisso, né? E aí, agora perguntando da parte clínica mesmo, que você começou a fazer cirurgia sozinho. Porque no começo a gente nunca faz sozinho, né? Não, mas eu fui começar a fazer sozinho, assim, em particular, em 2008 pra frente. Demorou um pouquinho. Mas lá no Centrinho mesmo. Você Não, lá sempre fazia. entrava com ele, ou não? Não, ajudava ele em todo. Mas na época lá eu não operava. Ele que fazia ortognática, né? Quanto tempo Eu para para você fazer, começar a fazer lá? acho que comecei a fazer lá em 2009. Comecei a fazer fora antes de fazer lá. Entendi. Lá no Centrinho, nessa época, só ele que Só ele fazia. fazia. Tinha Roberto Macoto, ele, fazia ortognática, a Roberto e o Renato que fazia enxerto. Entendi. Então O Makoto também fazia ortógrafo. também fazia. Então eu tocava muito mais o ambulatório de extração. Uhum. Acaba sem que não é o centro cirúrgico, né? É, Ficava no então ambulatório ia e tal. ajudar de manhã e à tarde fazia exo. Mas fazia muita exo. Até hoje acho que o pessoal do Expurgo sabe o dia que eu tô lá. Eles acham que sabe, o Zé deve estar aí hoje, porque Isso é muito doido, né, Zé? Você faz muita cirurgia, né? Você tem ideia de quantos dentes você já tirou? cara, eu pedi o ano retrasado para levantar. Acho que de APAC deu 5 mil, assim, que é a folha que você faz quando faz um dente incluso. Mas pode ser 1, 2, 4 dentes, né? Uhum. Bastante. Meu dedo estão tudo estragado já. Ah, já tá pra aposentar já, pô. Larga a mão. Não tá estragado, mas eu comecei a evitar tudo que faz com a mão fora do serviço. Porque começou a doer, de vez em quando dói, não passa, Nossa, isso é um dói o negócio que pulso. meu pai falava. Eu sempre tive mania de estralar dedo. Fala, para de estralar dedo. Então eu comecei a me controlar aí. Já a mão já não fecha direito, Começa a atrapalhar.
Porque daí a formação, o que foi? O doutor Reinaldo me orientou, né? Quer fazer ortognática? Então vai fazer horta. Então já fez eu fazer a horta logo na residência. Então já fui fazer. Quantas ISPs você fez? Você fez orto, implante, DTM, só. E cirurgia, né? Em cirurgia. É uma baita formação complexa, né? Se for pensar no tempo que demora, né? E aí hoje você pensa, o que você trabalha mais é ortognática, implante, Implante. orto, logicamente, você não Não faz, faço né? horta. DTM você atende, mas não é Mas muito, não, né? é pouco. TTM foi uma coisa assim, adorei, assim, quem faz o curso lá com o Conde, com a turma lá, é muito legal. Mas cai numa coisa comercial, assim, a gente atende aqui, quando chega o paciente, eu tento resolver até onde eu sei, né, porque também tem coisa que eu não faço, mas eu preciso de ajuda, porque é muito complexo o jeito que eles tratam ali, que você aprende a tratar. É E é, super legal de aprender. e é importante para você não sobretratar. Eu É, acho que talvez seja o mais complicado para o cirurgião é não... não querer operar todo mundo, né? Exatamente. Então tem esse lado. Mas daí o que acontece? A consulta de paciente com dor, não é que eu não atendo, não fico fazendo propaganda para aumentar o volume disso. E se eu tirar 4/3 em 1 hora e fizer uma consulta de DTM de 1 hora com um retorno, a extração com uma consulta, uma execução e um retorno dá mais lucro do que uma consulta. Mesmo que eu cobre muito bem na consulta, não paga 2/3, entendeu? Entendi. Então, comercialmente a hora é menor. O É, lucro de 1 hora é menor. eu Porque você tem que fazer nunca... essa conta. Com certeza. Mas é uma especialidade que eu não... É que não precisa chegar no ponto assim, por exemplo, o melhor lucro da prótese é protocolo. Daí você vai querer tirar dente de todo mundo e fazer protocolo. Não é esse o O ponto. que eu vejo é o paciente de DTM é um paciente muito complexo, cara. E o que a gente vê ele já passou por... Difícil um paciente, pelo menos eu que eu tenho muita informação, mas pouca formação em DTM, né? É difícil de... É um paciente que já passou por muitas especialidades, então ele já foi médico, fisioterapeuta, às vezes Não, dentista, às vezes chega paciente cirurgião, que já tratou orto. canal, já tirou dente sem precisar, já tem. E, e o que eu vejo, eu não quero ser mais um profissional para bater no peito e falar, deixa que eu te arrumo. Mas Né? Isso é mas o muito que fez eu ir difícil atrás também. na época? Foram duas coisas. Eu assisti uma aula do Léo Bonjardim no COB, Muito bom, né? né? Muito Você vê bom. o Léo falando, é apaixonante assim, o jeito que ele conta sobre isso daí, né? Ele veio aqui, né? Feio. Foi um dos primeiros, né? É história sem fim com o Léo, cara. Não tem É fim, muito assim. bom. Você ficar conversando com o Léo 5, 6 horas, não acaba o assunto. É outra lenda também no que ele faz ali. E um cara super gente boa, hein? Uhum, demais, demais. Daí eu assisti uma aula dele no COB que me abriu o olho. Falei, putz, tem uma SP, existe isso aqui. E daí muitos colegas mandam pro buco maxila achando que o buco é treinado para tratar a disfunção. E não é. Uhum. Não, por isso Não que é, tem não é. especialidade. Eu acho que eu, Assim, tem particularmente... o buco pode saber operar TM, pode saber fazer ortognática, extração, mas saber o que eles ensinam na especialização de DTM não tem nada a ver. Da Exatamente. formação de buco, Eu não sei. particularmente não acredito que sem ter a formação, que é Não. uma formação é extremamente complexa. É igual horta, é outra coisa. É fora da odontologia, E entendeu? assim, É muito complexo. eu fiz a SP junto com o meu mestrado de DTM, então não fui um aluno que estudou pra caramba. Porque ali, tipo assim, eu teria coisa ali do que eu recebi de carga teórica, estaria lendo até hoje. Sim, sim. Não, você vê que o pessoal ali estuda e tem de artigo e referência, assim, que eles te dão para você absorver, se for ler, você estaria lendo até hoje sem parar. É verdade. Cara, é muita coisa. Daí foi, mas é legal, sim. Daí teve tipo uma atualização que o Conte deu, né, que a turma deu, a equipe deu, mas eu não consegui fazer, foram 2 dias para atualizar o que aconteceu. Isso é Uhum. legal também, de fazer com especialização, né? Você faz, depois você vai pro mercado. E, por exemplo, de implante, eu fico muito, às vezes converso com o Paulo, tento ir a algum encontro do ITI, falo com você, o Thiago, para pegar o que está acontecendo. Porque vai mudando também, né? Biomaterial muda, o jeito de fazer o fluxo Sim, muda, sim. tipo de implante está mudando, um pouco por comércio, um pouco por melhorar também, né? Muita coisa, né? Quantos enxertos em bloco a gente faz hoje? Quanto fazia É. antes?
teve muita evolução de biomaterial e muita coisa que chegou no Brasil, né? Que antes a gente não tinha nem acesso. Mas você vê, o implante que a gente adorava fazer, tissue level, lembra? Uhum. Faz quanto tempo você não faz? Eu não faço mais implante. Não, você não vê um tissue level. Ah, cara, Ó, vou falar. O Patrick fez hoje, né? A Cíntia moldou no É. laboratório, apareceu um hoje lá. Mas, assim, faz tempo que eu não vejo. É que é difícil, né? Mas é um implante sensacional. Não, tem uns casos. Fora de Outro dia, série. outro dia eu tirei um que a gente fez junto, aí eu tirei uma coroa pra fazer uma limpeza. É muito bonito de ver, cara. Não é fora de série. É inacreditável. A gente trabalhava lá só com ele. Pra quem não conhece, põe aí depois na internet, tissue level, um implante que sai da gengiva assim, parece um dente de largo, assim, de tamanho. A gente fazia anterior, posterior, era só ele. Bem fininho. A gente trabalhou muito com. É que em 2019 pra 20 eu conheci o BLX. Acho que foi isso? Não, BLT. Tapered. Não. Bone Level Tapered. Não o X. Tinha X ainda. Não, o X veio o T veio depois. Então você conseguiu só o BL. Não. Não tinha BLX, o BLX veio agora. De quanto tempo tem o BLX? Eu vi um paciente de 2020 ontem, que foi BLX. Você falou 2010. Não, isso não. 2010 era HE. 2020. 2010 tava começando a fazer cone morse. Colocava implante, não sabia como que ia fazer a prótese. Mas era isso mesmo, não tinha indexador interno, né? Você Por quê? parafusava, não tirava mais. Não, porque daí você fala assim, nossa, isso era muito engraçado, cara. Não é que não tinha como. Eu sabia assim, se é múltiplo, beleza, vai ser mini pilar e acabou. Se era unitário, tem uma altura boa, vai ser pilar, fechou. Se não tinha altura boa, se era anterior, se era mais estreito, já começava. Tem que selecionar. Você pede 2, 3 tamanhos. Nossa, tinha tanto componente aqui de cone morse unitário. É que a gente aprendeu numa época que... Bem, eu pelo menos aprendi numa época que a gente não tinha muito acesso, né? Não tinha onde você buscar um vídeo na internet, vamos fazer uma transferência. Você tinha que pegar um livro, no livro tinha umas fotos muito ruins tentando ensinar. Aí vai fazer curso, vai aprender. Cone morse eu apanhei, cara. Não apanhei assim, sofria pra fazer. Tava nervoso, né? Eu não sabia. Diferente hoje, assim, às vezes eu faço um implante, às vezes eu já largo no consultório da pessoa que vai fazer a prótese, que eles me chamam pra fazer, já largo o componente que vai usar. Mas E eu acho que a gente tem acesso à informação muito mais fácil. E aprender a ler catálogo, né? Os catálogos facilitam. Do cone morse, não. Mas assim, passou. Daí eu conheci o BLX, daí mudou assim o jeito de fazer. Porque o que é o 99% aqui, Vi, é molar perdido para extrair e pôr implante no dia. Uhum. Daí disso o BLX não tem, acho quem ganha de travar. E tem de 6,5 também. Eu nunca nem vi instalar bonito, assim. É bonito. Eu vi, a gente acompanha, mas não É legal, não sim. conheço, não. Não cheguei a fazê-lo. E daí, Mentira. Eu fiz um caso no curso do Thiago, um incisivo central, num paciente que a gente teve que fazer carga. trava legal, sim. É bem diferente. Mas daí, voltando na formação, a questão da ortognática, assim, foi uma coisa, mesmo em fissura ou não, que eu sabia que era longe e que não podia desistir, cara, assim, se eu quisesse tanto seguir uma carreira no centrinho, né? Uhum. Que uma hora ia chegar a hora de fazer e a outra é a hora de fazer isso fora. Mas esse é o maior problema da cirurgia, o tempo que demora para as pessoas te indicarem ou verem você como A formação alguém da para cirurgia fazer. é muita... Toda a formação, né? Mas eu vejo que cirurgia é mais complexo. Porque é uma vida num ser humano. Uma coisa é você fazer uma cirurgia, uma exo, que já é algo difícil, né? Mas uma coisa é fazer uma ortognática, fazer um trauma. Pô, Não, daí você imagina quando assim, você ó. chamar o Thiago, pede para ele contar as histórias lá. Ele trabalha junto com câncer, trabalha com... Ou então qualquer bucomaxilo que trabalhe com trauma. É um negócio fora de série, assim. Imagina, se você não tiver uma formação, fazer realmente uma residência, que eu acho que esse é o grande diferencial, né? A diferença que isso faz de fazer uma residência, tanto que o centrinho é diferencial por isso. E a ideia de eu estar indo embora também é essa, né? Vivenciar uma residência fora, né? Para ver como funciona. É justamente isso. A formação precisa ser uma formação complexa, né? Você falou de ir embora. Eu não sabia se podia falar disso.
Você vai para voltar ou vai ficar? Ou vai depender da proposta? Não sabemos ainda. A gente vai para trabalhar, para fazer. Aí o que vai virar depois a gente vê. Mas eu vou para trabalhar, para ver como que Vai de peito aberto, é isso? é, como tudo, né? Não, tá certo. Acho que é uma chance boa de estar lá. Assim, e fazendo o que a gente faz Cara, aqui, você né? faz a diferença, viu? Qualquer lugar que você entrar, você consegue, Ah, muito obrigado, Zé. Você também faz muita consegue fazer. diferença. Muito Seu obrigado. problema é só que você usa Nikon. Não uso mais, agora é Fuji. Aliás, estou vendendo a Nikon. Já Será que vendi, eu... né? O Thiago comprou a 7200. Aí tem mais uma, a Z50 agora. Cara, de fotografia, eu acho que a gente... É um negócio tão esquisito isso, né? Quando eu não conto para as pessoas o que a gente já fez, assim, de teste, A gente não fez nada de teste, nada. de tentar, assim, porque, nossa, bicho, já em busca da foto perfeita, E, Zé, te falar que a gente fez pouco. tem gente que é Tem gente, pior. tem gente que fez muito mais. É assim, e assim, a gente trabalha em cima disso, né? Tenta. Que é um diferencial, né? Você vai num congresso, numa aula de congresso, alguma coisa, Ó, você bom lembrar, vê. você vai montar para mim depois no Flash. Você, a gente faz o. A gente estuda, né? E vê nos congressos uma fotografia. É um diferencial, né? Um cara numa aula que tem Hum. uma foto boa ou não. Mas quando a gente tenta melhorar sempre, mas quando a gente vê um cara que faz a diferença mesmo, uma Dá fotografia pra que ver que é a foto é. perfeita, né? É fora de série, assim, é algo é inacreditável. E aí você conversa com essa pessoa, né? No caso é o Henrique, que é o nome É. do meu sócio, é absurdo, assim, o conhecimento, a forma é fora de série, assim, é uma qualidade de imagem que e pessoas fazem carreira em cima da fotografia, entendeu? Ele é diferenciado nisso, assim, muito longe de qualquer pessoa que eu conheci. E é dentista, e é um excelente dentista. Mas você acha que a diferença é o equipamento dele, a técnica de fazer, Não, cara, é a mão é o dele, treino, é o uso da é luz? tudo, é tudo isso junto. O equipamento é o menor do. Se você der o seu Não, equipamento, você pegar a primeira mas, câmera, ele dá aula, a aula de mas, fotografia mas do. ele parou na Fuji e não mudou mais. Não, a aula. Ou mudou? Não, mas. Não, eu falo assim, ele encontrou uma marca que atendeu ele, Sim, mas não é a máquina que faz a foto, entendeu? mas ele Porque parou eu de tenho. trocar. Mas eu tenho uma Fuji e eu não faço foto nem perto dele, entendeu? Ele pega a minha câmera, ele tira a foto, que é inacreditável. A aula que ele dá de fotografia é construção da luz. Então ele vai colocar a luz, vai montar. Ele é até uma pessoa para você chamar para conversar disso, porque ele é diferenciado. Mas a câmera que ele usa é qualquer câmera. Se o aluno levar uma câmera para ele, ele faz foto com a câmera. Ele usa a da Canon as primeiras. T6, assim, T5, T3i. A primeira T3i. câmera que eu tive, não sei a sua, mas a minha foi uma T3i. Ele pega essa câmera, ele faz uma foto que é inacreditável, entendeu? Não é a A câmera, primeira cara. digital foi 20D. 20D. É Nikon, né? Não, Canon. Canon. Então, não é a câmera, né? É a pessoa e tudo que ele sabe de tudo. É muito fora do, Hum. é muito fora do padrão, assim. Muito fora do padrão. Eu tenho vergonha. Quando eu estou mostrando, a gente está dando aula, eu estou mostrando o caso clínico. E Teve ele um vai. caso, teve um caso antes de eu viajar, né? Teve um caso que a gente começou Hum. aqui no consultório. Eu comecei o caso e aí ele pegou para finalizar, que ele ficou no meu lugar, né? É assim, é bizarro como é o começo. É péssimo, fotografias aceitáveis, mas a dele é diferencial, assim. Quanto tudo, né? Mas eu adoro foto, assim, eu adoro fazer, mas eu dei uma parada de ficar buscando coisa esse tempo aí. Eu não sei o. Ah, não dá, né? Não tem condição. Não, o que pega é muito assim. Daí eu tenho que fazer de um jeito que alguém na cirurgia tire pra mim. Sim, sim. Esse é o. E é difícil, né? Meu, o problema é esse. Aquelas que a gente fez Eu uso até hoje. ficou legal, mas é difícil também, né? Não, eu uso até hoje aquelas fotos. Eu uso bastante. Tem ainda coisa lá que a gente fez que eu nunca usei, que tá guardado ainda. Que a gente bolou aquela época pensando num curso de ortognática e tal. Então tem coisa de corte, de osteotomia que a gente filmou e fez que eu deixei Aham. separado. Foto, com detalhe. Tem coisas que eu nunca usei. Nossa, a gente gravou coisa. O ruim do centro cirúrgico é a iluminação, né? O controle.
Eu não posso ficar muito para cima, porque eu fico em cima do campo cirúrgico. Então tinha que... Não, filmar cirurgia dentro da boca Você é louco, é muito difícil. é um negócio complicado. Ainda mais região posterior, fixação, Não é... E daí você vê, assim, todo mundo tem essa dificuldade. É, quando eu tava lá, eu vi diferente. Só que o cara, o equipamento do cara é inacreditável, assim. É um negócio, é ultra profissional. Não, se pudesse levar tipo um LED desse, jogar pra cima pra diminuir a sombra, ou jogar um de cima pra baixo ali, já melhoraria também. É, cara, Mas é um trampo, cara. é muito, e é um equipamento muito específico que só vai ter uso disso. Deve ter empresa que faz, né? Riso. Não, Quevedo. Quevedo. Riso já largou mão. Eu vim falei com o Henrique Deli junto fazer foto, ele falou que não tá indo mais muito, não. Só tá indo no curso do Gui. A gente não tem mais tempo, É, cara. Não tem condição. O ainda bem que eu fiz laboratório, naquela época lá, dá pra usar. o laboratório pega muito e a gente tem muito curso, né? A gente tem curso aqui, tem curso fora. Acaba sendo muito. A gente não tem, não tem tempo pra gente direito, cara. E tem semana que vai até 8, 9 horas da noite. Pega a semana muito intensa. E vamos dar aula fora, sai de madrugada. É difícil, cara. Não é fácil, não. Já tem data pra ir embora? Dia 4. Do quê? Sábado agora. Não é possível. Ué. Já tá Por que você não falou? tudo certo. Pra você não ficar triste. Não vai fazer nada? Não vai pagar uma janta? Não, ué. Não, vamos comemorar, ué. Não, estamos aqui no podcast, pô. Por isso que você quis vir logo. Ué, pra dizer Cara, como você é sem qualidade, Vinícius. Ô, louco, Zé, que isso? Não é, cara. Agora eu entendi porque que você já falou, vamos fazer amanhã, você já topou. Não, é que assim, é algo que é difícil de explicar, mas mudar de país é muito doido, cara. Eu não converso com ninguém, porque eu tô pensando em tudo que eu preciso fazer. Aí tem procuração, aí tem que vender móvel, tem que entregar apartamento, tem que ver pintor, tem que ver mudança, tem que ver onde vai deixar as coisas, se não vai deixar mala, e se faltar, e se precisar. Será que eu preciso levar Muita coisa. barbeador ou eu compro lá? Será que camisa, que roupa que usa? Vou ter que levar terno, não vou. Aí você fica pensando, putz, mas daí tem que comprar mala. Será que eu vou comprar uma mala? Não vou. É muita coisa, é tanto pequeno detalhe, aí você pensa, beleza, separa um mês e resolve. Meu, segunda, terça e quarta eu tava em Sorocaba, semana que vem eu tenho curso. Semana inteira, das 8 da Tem que pegar manhã às 8 da amanhã, noite. Entendeu? pegar o fim de semana e Mas não descansar. então, aí que fim de semana, né? É difícil, cara, é muita coisa. Aí marca consulta no médico, vai fazer limpeza no dentista. É muito pequeno detalhe. E, cara, eu não entro no Instagram, não converso mais, porque é 1 milhão de coisas acontecendo e é muito pequeno detalhe para pensar, É né? verdade. Então, Vai dar certo. Você já viajou pra fora, já morou fora, né? só vai pra dar outro certo. endereço. É tranquilo. E aí, onde que vai morar? Quanto que você vai ganhar? E o aluguel? Como que você faz para ir de onde você está até a faculdade? Então, tudo isso... E mercado? Vai a pé, vai tem ônibus, tem metrô. Ah, beleza, dá para ir a pé, vai ir na neve. Vai na neve? Não vai na neve? Como que faz? Dá para ir? Fica em casa. Então, não é fácil não, cara. É muito detalhe e aí leva roupa de neve. Mas dá para comprar lá. Mas aí vai ter dinheiro para comprar lá? Não vai? Vale a pena eu comprar uma roupa de neve que eu nunca mais vou usar, entendeu? Tem tudo isso, cara. É muito Quando pequeno que vai detalhe. fazer frio lá? Quando? Acho que começa em outubro, novembro. Até lá, se não der certo, você volta. Lógico. Assinou o contrato lá. Puta Ó, trabalho, cara. não me adequei ao frio, não dá pra usar biquíni. Nossa, o maiô, não dá pra usar maiô. Mas é difícil, é uma mudança muito grande de tudo, né? E a ansiedade, né? Imagino. E a ansiedade de começar uma coisa nova, num lugar novo e diferente de quando eu fui para Berna, eu fui como Estagiário, assim, né? Não é tipo, estagiário, mas é uma posição de não tem responsabilidade, né? Você vai lá para aprender. Se você quiser aprender, você aprende. Se não quiser, você não você não aprende. tinha obrigação com o serviço, Obrigação nenhuma. Agora não, agora é visto de trabalho, é um fellowship, agora é mais pegado. E esse é o meu, tipo, o que eu vou fazer? A conversa foi, eu vou fazer o que eu já faço aqui.
né? Laboratório, parte digital, da aula, que é o que eu já faço. Mas será que é isso mesmo? Será que é a mesma filosofia? É diferente? Então eu sei que vai dar certo porque eu vou fazer de tudo para dar certo. E se não der, eu vou dar o meu melhor para que dê. Mas o que eu fico pensando é o trabalho que vai dar até dar certo. Então esse é O desafio agora. cansar tudo de novo. Demora tanto tempo para a gente conseguir organizar a nossa cabeça, organizar um fluxo de trabalho que faça sentido, montar uma empresa, montar um laboratório, montar uma empresa de curso, montar uma forma de se dar aula, de se fazer curso. E aí, isso vai anos, né? Muito tempo. Quando você contou, assim, o que dá dó é do que você construiu aqui, né? Do que ficou aqui, né? Mas é aquilo lá. O que a gente construiu fez parte para tentar entregar o que está lá. Mas tudo isso cansa, né? Ou começar de novo e tal. A gente tem uma energia para começar, mas já não é a mesma energia do que a gente tinha 3 anos atrás. Mas, bem, a gente vai de peito aberto, como tudo, e vamos fazer dar certo. Vai dar certo, sim, com certeza. A gente tem um know-how grande aí. E é o que a gente faz todo dia, né? Que é trabalhar duro e entregar o melhor. Não faço todo dia extrair dente do siso. Mas E ortognática. do seu lado é mais tranquilo do que o meu, então. Sabe o que é fazer extração de terceiro molar? É uma coisa que eu sempre gostei. E eu vejo que, assim, não é todo mundo que você consegue ensinar a fazer bem, sabe? Fazer cirurgia. Mas é isso. É um negócio tão maluco isso. Mas é isso, Zé. São anos de trabalho, cara. Não, mas eu lembro do começo. Mas eu lembro do começo, assim, a tensão que era pra fazer. E não sei se é por causa de eu ser metódico na hora de fazer. Assim, toda vez fazer do mesmo jeito, então eu fico meio... Eu tenho uma rotina, quem me ajuda... É bom pra quem ajuda, porque se ela prestar atenção uma vez, na outra vez vai ser igualzinho, o jeito de abrir o material, o jeito de começar, de fazer anestesia. Então eu sou muito de repetição, assim, disso. Então acho que como o terceiro é parecido, eu acho que às vezes tem uns difíceis, mas acabou uma coisa que virou costume de fazer. Mas isso Mas tem gente que tem muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, às vezes, de ensinar alguém. Aqui a cirurgia precisa ser assim, né? Ela precisa ter sequência, né? Senão, você sair do normal, você esquece coisa. Por exemplo, da ortognática, o jeito de fixar essas coisas, assim, de como usar a placa, cortar, fazer a osteotomia e tudo. Eu mudei algumas vezes, mas depois eu acertei o jeito que dava certo, não mudei mais. Tipo, toda vez que a pessoa vai, se ela fechar o olho, ela já sabe o que vai vir. Porque naquela sequência é aquilo lá. Porque na odontologia, a maioria das coisas é assim, são processos, né? Na prótese é assim. Porque você fala assim, vou fazer uma moldagem, vou fazer um preparo. Você já vê na sua cabeça o que você tem que levar e tá no lugar disponível, e o que vai ser no passo seguinte. Então, a odontologia acho que é para quem gosta de processo. E precisa entender e acaba decorando também, né? Acaba uma sequência que visualizando, são passos, né? São passos, não tem muito não tem o que fazer. É isso? É isso. Muito boa. Muito bom. Gostou do chá? Muito bom, muito bom. Aprovado. Eu queria um gelado, né? Mas hoje tá meio friozinho de maracujá. O que mais? Sério? Não, tô brincando. A gente tomava bastante, né? Essas infusões é pra quem não tá acostumado a tomar chá. Não, ruim é chá preto agora à noite. É bom que dá pra arrumar mala. Tem bastante coisa pra pôr na mala ainda. Rapaz, desmontar uma casa é... Nossa. Tá bom. Por que você junta tanta coisa, Zé? Vou te falar, né? Vai terminar aqui. Vini, muito obrigado aí da sua presença. Vamos ficando por aqui. Se você ficou até aqui, se esse conteúdo faz sentido para você, curte, segue o nosso canal aqui e encaminhe para quem você acha que possa precisar desse conteúdo, desse bate-papo. Perguntas aqui embaixo, se você tem alguma dúvida do que a gente falou. Muito obrigado, meu amigo. Boa sorte aí nessa nova fase. Deus te acompanhe sempre. Valeu. E estamos te esperando de volta aqui. Valeu, Zé. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, Vini.